Uma das preocupações que a esmagadora maioria das pessoas que têm páginas de internet não tem é verificar o volume de tráfego que o nosso alojamento tem. E verificar o volume de tráfego não significa ver se tem muito ou pouco tráfego. Significa ver fundamentalmente de onde é que vem esse tráfego, de que origem é esse tráfego. Porquê? Porque isso é o que nos irá permitir redefinir estratégias de abordagem ao mercado. Nós podemos ir verificar a determinada altura que o volume do nosso tráfego do website vem, por exemplo, de uma determinada área geográfica do mundo. Ora, isso significa que nós podemos delinear uma estratégia nova para irmos atrás de mercados que ainda não visitam o nosso website, ou então também reforçar o tipo de oferta de conteúdo para aquelas áreas geográficas do mundo onde o nosso website é visto com mais frequência. Paralelamente a isso, nós também temos a possibilidade, através do cPanel, de verificar qual é a origem material das nossas visitas, neste caso. O que é que significa isso? Nós podemos saber quais são os browsers mais utilizados para aceder ao nosso website e até, em algumas circunstâncias, perceber de onde é que ele foi acedido, de que tipo de dispositivo, se foi de um smartphone, se foi de um tablet, se foi de um PC normal. Vamos neste vídeo fazer aqui uma breve referência à forma como, através do cPanel, nós podemos ter acesso aos dados estatísticos de utilização dos nossos sites e do nosso alojamento. À semelhança do que acontece com todas as funcionalidades que temos vindo a abordar até agora, para a área das estatísticas, das informações sobre o nosso alojamento e os visitantes do nosso alojamento, ou dos nossos sites, nós temos também uma secção. Essa secção é normalmente designada por metrics ou métrica, ou dados estatísticos, ou visitas, etc. E nesta secção nós vamos encontrar um conjunto de ferramentas que nos permitem analisar o que é que tem acontecido com o nosso alojamento e o que é que tem acontecido com os nossos domínios, ok? Então temos aqui algumas secções que praticamente não são utilizadas. Neste caso temos aqui o Visitors, e no Visitors nós normalmente não iremos encontrar muitas coisas a não ser dados muito concretos relacionados com Security Socket Layers, etc. E portanto ele diz aqui que exibe até às 1000 entradas mais recentes no log do Apache. Neste caso aqui não há qualquer log a funcionar e portanto não vamos ter grandes preocupações com isto. Depois temos aqui os erros. Aqui pode ser extremamente importante nós consultarmos esta página. Porquê? Porque ele vai nos dizer quais foram os últimos 300 erros na nossa página web. Como podemos observar aqui facilmente nesta lista, existe então um rol de erros na minha página. E isto é tradicional em qualquer outra página, ok? Qualquer site tem esta questão. Nós aqui o que podemos verificar é que há determinados erros que podem ser relativamente consistentes, o que pode significar que à partida podem determinados ficheiros que supostamente deveriam existir não estarem no alojamento, como é o caso do favicon ou de um erro 404.html, e portanto, como podem observar aqui, estamos sistematicamente a falar quase sempre do mesmo tipo de erro e portanto seria normal eu fazer o quê? Ir verificar aqui os erros e depois ir corrigi-los. Estes erros não são visíveis ao utilizador. Na esmagadora maioria dos casos, o que é que acontece? São erros gerados pela navegação dos visitantes do nosso website, mas que não provocam bloqueios nas páginas, porque estes aí são aqueles que de facto têm que ser corrigidos rapidamente porque vão colocar em causa o funcionamento do nosso website, ok? De qualquer das formas, é fundamental nós podermos utilizar aqui este mecanismo de análise do nosso alojamento e da frequência de acontecimento de erros para podermos solucionar esses erros e, eventualmente, eu não diria que eliminar os 300 erros que vão aparecendo aqui, e reparem que eles vão aparecendo sistematicamente à medida que alguém vai visitando o nosso website, portanto, esta lista está sempre a crescer, mas vai sendo limitada até 300 registros, mas de qualquer das formas, o mais que nós podemos fazer aqui para eliminar erros, tanto melhor, significa que a nossa página web está a funcionar de forma correta. Mas vamos voltar aqui à nossa área da métrica e vamos ver aqui na largura de banda, é possível nós verificarmos qual é o nosso domínio mais visitado. Se nós tivermos mais do que um domínio, nós conseguimos verificar isso. Mas
independentemente de ter mais do que um domínio, se tivermos apenas um, nós conseguimos verificar quanto volume de tráfego foi feito nas últimas 24 horas, na última semana, no último ano, e tudo isto com uma apresentação extremamente interessante de gráficos. E neste caso temos aqui os diferentes protocolos que foram utilizados, isto é, por HTTP, isto é, por visita natural através de um browser ao nosso website, nós tivemos aqui estes parâmetros que aqui estão, ok? E depois temos aqui em kbytes por minuto, portanto temos aqui algumas informações, nas últimas 24 horas houve aqui um pico por volta da meia-noite e, portanto, nós poderemos por aqui ver que a determinadas horas do dia há mais visitas no nosso website e, portanto, isto poderá ser interessante para nós delinearmos estratégias de abordagem, outras estratégias de publicação de conteúdos, etc., se verificarmos que há uma determinada constância no tipo de horário que é mais utilizado pelos visitantes do nosso website. Depois temos aqui o IMAP, que tem a ver com o e-mail, o POP3 também, o SMTP também tem a ver com o e-mail, portanto estas três têm a ver com o acesso por e-mail, e depois temos aqui o acesso FTP, que é normalmente o acesso que eu faço ao meu alojamento e que obviamente aqui não dá para verificar. A esmagadora maioria do volume de tráfego é feito através do protocolo HTTP, que são as visitas ao nosso website, ok? Aqui, como podem observar, é mais fácil de ver na última semana o acesso de HTTP e de IMAP. O acesso da IMAP é sempre que eu abro o meu Outlook para ir verificar ou ler ou escrever um e-mail. E eu utilizo muito o Outlook, tenho várias contas de correio eletrónico, portanto é natural que haja algum tráfego significativo relativamente a e-mails. Mas como podem continuar a ver, o maior tráfego é sempre o tráfego de HTTP. Na última semana não é muito significativo vermos aqui o que acontece, mas quando olhamos para o ano, nós temos picos e poderemos observar que há determinados picos que podem criar uma certa constância. E o que é que isso significa? Significa uma regularidade para a qual nós devemos ter sempre atenção. Okay? Aqui neste caso concreto vamos imaginar que durante as próximas semanas eu venho consultar regularmente aqui o meu alojamento, ou neste caso o meu cPanel, e venho verificar sempre que todas as semanas, à quarta-feira, eu tenho um pico de visitas. Então se calhar é conveniente eu aproveitar esse pico de visitas para ir colocando as novidades no meu site precisamente nessa altura. Porquê? Porque eu sei que vou apanhar um conjunto de visitantes muito maior. O que é que isto significaria? Vamos partir do princípio que havia muitas visitas à quarta-feira no meu site, mas se eu não aproveitasse esses picos e se colocasse novos conteúdos à quinta-feira, o que iria acontecer é que eventualmente os visitantes mais assíduos iriam só voltar na próxima quarta-feira e o conteúdo poderia já estar desatualizado. Portanto, nós temos aqui estas ferramentas exatamente para isso, para podermos redefinir estratégias de abordagem ao mercado. Depois temos aqui um conjunto de mais informações muito detalhadas sobre o volume de tráfego para cada um dos domínios. Uma vez que eu já tive vários domínios e vários subdomínios que entretanto foram apagados, eles acabam por não sair daqui porque continuam cá registados. Eu já tenho este serviço há sensivelmente 8 ou 9 anos por aí, se calhar eventualmente um bocadinho mais, e por conseguinte, como devem calcular, o número de registros vai crescendo à medida que eu vou utilizando este alojamento que aqui está. E tem aqui por meses, etc. Nós conseguimos ver aqui algumas informações. No entanto, aqui na questão das métricas, este não é propriamente a ferramenta mais interessante. A ferramenta mais interessante é o AW Stats. E o AW Stats é absolutamente fabuloso no que diz respeito à quantidade de informação que nós podemos obter sobre o nosso site. Então vamos aqui clicar no AW Stats e ele vai nos perguntar qual é o domínio que nós queremos analisar. Eu vou escolher aqui um domínio que eu sei que tem alguma frequência, que é o do meu programa de treinadores de futebol, que é este, o x4soccer.rebonet.net. Ok, vamos aqui clicar neste, vamos aqui fazer View. E reparem o que é que acontece no caso do AW Stats. Como podem observar, ele abriu aqui uma nova tab e vai apresentar. Eu não vou explicar aqui isto, porque não vale a pena estar a detalhar muito explicações sobre o que é que aqui está, porque na esmagadora maioria dos casos é muito fácil de perceber o que está aqui. Reparem a quantidade de informações que nós podemos obter a partir desta aplicação online absolutamente fabulosa. Então, reparem o seguinte, nós temos aqui resumos de
dados estatísticos relacionados exclusivamente com este website, ok? Então nós podemos verificar aqui que estamos no mês de outubro de 2017 e temos aqui várias barras que nos identificam qual foi o volume de tráfego dos meses anteriores, ok? E depois temos aqui as barras traduzidas numa tabela. Número de visitantes, número de visitas, número de páginas vistas, número de cliques feitos dentro do nosso site, número de bytes de transferência de dados. Temos aqui toda essa informação, o que quer dizer que eu consigo perceber que, por exemplo, em setembro eu tive um volume de acesso grande, muito semelhante ao que aconteceu com março. E, portanto, estamos aqui sempre a falar numa perspectiva de utilizar estes dados para nós percebermos qual é o comportamento dos visitantes do nosso website, ok? Qual é a altura do ano em que eles entram mais. Depois temos a possibilidade de ver os mesmos dados por mês, ok? Temos no final uma média. E como estamos apenas no dia 5, no dia em que eu estou a gravar este vídeo, no dia 5 do mês, temos ainda só a estatística dos primeiros 4 dias e a estatística do 5º dia está a ser atualizada ao vivo. Portanto, se eu for aqui visitar este espaço daqui a algumas horas, eventualmente estes dados irão já estar diferentes. E temos aqui estas barras, continuam a ser o número de visitas diárias. Obviamente que os meus domínios têm, infelizmente para mim, obviamente, poucas visitas. Imaginem o que é que será um domínio de uma empresa que tem milhares de visitas por minuto e, portanto, teremos aqui números astronómicos. Depois vamos ter aqui pelos dias da semana, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, portanto, informação muito bem definida, por horas, e isto é muito interessante para nós determinarmos quais são os picos de visita diárias do nosso website. Temos depois aqui as localizações geográficas, isto é, ele consegue através de um cruzamento de endereços IP verificar de que área geográfica do globo estão a vir os nossos visitantes e, portanto, isto é muito interessante, percebermos que temos aqui primeiro Portugal, depois temos aqui alguns dos Estados Unidos, França, Brasil, como é óbvio, vai aparecer, o site é escrito em português, e depois temos aqui alguns países, alguns deles até relativamente suspeitos. Eu não percebo o que é que alguém aqui da Rússia procura, mas já que os russos têm muita fama de ser hackers, eventualmente eles andam a procurar todos os buraquinhos dentro da internet. Depois temos aqui hosts, isto é, endereços IPs que vieram visitar as nossas páginas. Reparem, temos aqui isto tudo. Temos aqui a quantidade, o número de visitas, quanto tempo é que eles estiveram lá dentro, quanto tempo é que demorou, etc. Temos aqui um conjunto muito grande de informação. E depois vamos ter aqui as páginas mais visitadas, etc. Temos aqui informação muito interessante, que é esta que aqui está. Isto é, de onde é que as nossas páginas foram visitadas? De que tipo de sistema operativo? Do Windows, maioritariamente. Desconhecido, poderá ser de sistemas móveis. Temos aqui 45. No caso, por exemplo, do Android, por exemplo, pode ser por aqui. Muita gente conseguiu entrar dentro do nosso site através do Android e por isso aparece desconhecido. Do iOS, da Apple, nós temos aqui também alguns visitantes, da Linux, e depois temos aqui Mac, obviamente. O iOS aqui pode englobar fundamentalmente o iPhone, e é natural, o iPhone e o iPad, é natural que eu tenha, neste caso concreto, alguma visita por parte deste tipo de dispositivos. Porque estamos a falar de um site com software para treinadores de futebol e maioritariamente os treinadores de futebol, pelo menos em Portugal, usam equipamentos da Apple e, portanto, aí justifica-se porquê da utilização deste tipo. E depois temos aqui também os tipos de browsers que são utilizados para chegar às nossas páginas web. Isto é extremamente importante na perspectiva em que nós podemos configurar melhor o nosso site para funcionar naquele browser que é mais utilizado, ok? É extremamente importante nós termos acesso a essa informação. E, portanto, como podem observar, há aqui imensas informações. Nós aqui temos um espaço de navegação mais direto para chegarmos a cada uma destas secções. É extremamente interessante o AW Stats e é algo que eu aconselho de facto a que vocês possam perder alguns minutos a analisar, porque vão tirar conclusões extremamente interessantes sobre quem visita o vosso site e o que é que vocês devem fazer para estimular o aumento dessas visitas.